Tudo começa quando Álvaro fala para Nestor que infelizmente teve que separar Ângela de seu filho, mas ele fala que é melhor isso do que ela ir para a cadeia, porque senão vai ser muito difícil tirar ela de lá, e então sai, e deixa Álvaro sozinho com ela. Na vila, Ed está com Josué, e pergunta se o menino se sente feliz com ele, e diz que isso é ótimo, e garante que sempre vai estar ali para cuidar dele. No dia seguinte, Ed e Clara estão na vila, quando uns policiais chegam perguntando por Ângela, e falam que tem uma ordem de prisão para ela por fraude à Fundação Josué Gutierrez, e deixa eles surpresos. De volta ao esconderijo, Ângela acorda e pergunta onde está. E então Álvaro levanta e fala que ele e Nestor levaram ela para lá porque está correndo risco de ser presa. E então Ângela, desesperada, pergunta por Josué, e ele fala que o menino está com Ed, mas ela não quer ouvir e fala que quer seu celular. Porém Álvaro fala que ela não pode ser localizada porque conhece Samantha, e garante que ela vai colocar Ângela na cadeia. Ela não se importa e diz que precisa ver seu filho, e fala que odeia Álvaro, e deixa ele cabisbaixo. Na mansão, Samantha recebe uma ligação e fica sabendo que não encontraram Ângela, e então ela surta e fala para Mirta e Alma que não acredita nisso, e que Ângela deixou seu filho, e então Mirta fala que alguém traiu ela, porque não tinha como Ângela saber que iriam atrás dela. Na vila, Nancy está furiosa ao telefone dizendo que precisava ser avisada sobre a denúncia contra Ângela. E então Luz fala para ela se acalmar para não fazer mal ao bebê. E então Ed fala que vai ver Josué. E Pablo diz que vai dar uma volta com Guilherme. Por outro lado, Guilherme vai até o quarto de Abel, e então fala que quer acertar as coisas de homem para homem, e então fala que já entendeu que ele atirou no pai dele de acidente. E Abel confirma, e o menino fala que perdoa ele, e Abel fica muito feliz e abraça ele. Lá fora, Clara recebe Dario e Leonardo, e fala que está muito preocupada com Ângela porque ela não atende o celular. E então Léo fala que vai lá dentro falar com Ed, e Clara fala para Dario que vai ligar para Sebastião. Dario pergunta se eles já são namorados, e ela diz que sim, e então ele diz que viu eles dois se beijando, e Clara tenta se desculpar, mas ele fala para ela ficar tranquila, e que foi muito forte ver isso, mas sabe que é melhor para ela, e então Clara abraça ele. Lá dentro, Leonardo quer saber o que está acontecendo, e Léo fala que Álvaro ligou para Ângela pedindo para ela buscar ele, e então depois disso ela não voltou para casa. E conta também que 2 polícias foram lá para prender Ângela porque Samantha fez uma denúncia de fraude contra ela. E então Leonardo fica apavorado querendo saber se ela não mandou nenhuma mensagem, mas Ed diz que não. Ele recebe um telefonema, e fala que vai precisar ir ao hospital, e pede para ele avisar a qualquer sinal que Ângela der a ele, e então vai embora. No hospital, Pablo leva Guilherme para ver Félix, e então fala que vai esperar do lado de fora. E então o menino fala que queria saber como o pai estava, e Félix diz que ele já está vendo, e que não pode ficar bem porque ele e Luz o traíram. Mas o menino fala que ele não fez isso, e que o pai fez coisas muito ruins e que precisa mudar. Mas Félix não aceita e fala que ele é um moleque e não vai dar conselhos para ele. Guilherme começa a chorar e fala que vai crescer e se lembrar disso. E então Félix grita e manda ele ir embora dali, e o menino sai aos prantos. Na vila,
O assistente social chega e pergunta para o vizinho fofoqueiro se ele conhece Estrela, e ele diz que sim, e então o homem pergunta se aquele é um lugar bom para morar, mas ele diz que não, e que com certeza em breve Félix vai expulsar todo mundo de lá. No hospital, Samantha chama a atenção de suas funcionárias e fala que quer uniformes novos porque eles são um hospital de primeiro mundo, e em seguida Nancy chama por ela e pergunta se as duas podem conversar. Na vila, Clara conversa com Daryl ao telefone, e ele fala que a polícia não pode fazer nada até 72 horas. E então Sebastião chega e diz que tem uma notícia boa para ela, e entrega um envelope, e Clara fica toda contente quando descobre que eles ganharam o concurso para irem a Barcelona. Enquanto isso, Leonardo está furioso ao telefone dizendo que a polícia precisa procurar por Ângela, e em seguida tenta ligar para ela, mas cai na caixa de mensagens. Em outra sala, Samantha fala para Nancy que denunciou Ângela porque está buscando por justiça, mas Nancy fala que ela sabe muito bem que Ângela não roubou nada, e que isso está mais para uma armação dela, e garante que isso não vai ficar assim, e então sai da sala. A noite chega, e Leonardo está em sua sala pensando em quando disse para Ângela que ninguém iria impedir que eles fossem felizes, e então tenta ligar para ela de novo, e mais uma vez cai na caixa de mensagem, então ele pede para ela ligar para ele, porque precisa saber que ela está bem. No cativeiro, Álvaro dorme, enquanto Ângela está acordada pensando em Leonardo, e na promessa que fizeram de sempre estarem juntos. E então ela se levanta um pouco e olha atenta para ver se Álvaro realmente está dormindo. Na vila, Pablo fala para Guilherme ir tomar banho, e então ele vai para o banheiro. E em seguida o inspetor Garcia chega e fala que tem uma ordem de prisão para Abel. E então Pablo mente dizendo que seu primo foi embora para a fronteira. Porém o inspetor diz que mentir para as autoridades é crime, mas Pablo continua insistindo dizendo que seu primo não está lá, e Abel escuta tudo escondido. De volta ao hospital, Samantha está na sala de Daryl, quando Nancy e ele chegam juntos. E Nancy entrega um documento para ela dizendo que aquilo é uma ordem do juiz contrariando a decisão dela de tirar Daryl da direção do hospital, mas Samantha fala que não concorda e que ela decide as coisas, porém Nancy deixa claro que se ela for contra a ordem de uma autoridade pode ir para a cadeia, e Daryl manda ela sair de sua sala porque tem mais o que fazer. Leonardo chega na vila e quer saber de Ângela, mas Ed fala que está tentando falar com ela mas não consegue, e então mostra o áudio que enviou. E nisso Josué começa a chorar e Ed vai até o quarto, e Leonardo aproveita para pegar o celular dele. Ele começa a ler as mensagens que Ângela mandou dizendo que foi com Álvaro, e que mentiu para Léo dizendo que não sentia nada por ele, e então Léo fica desolado. E em seguida é de volta e ele pergunta o porquê ele mentiu. No cativeiro, Álvaro acorda e chama por Ângela, perguntando se ela quer comer alguma coisa. E então percebe que ela não responde e vai até a cama, mas não sente ela. E então começa a gritar por Nestor, que vem correndo e pergunta onde Ângela está, e depois fala que ela fugiu, porque a janela ficou aberta. Ele fala que vai procurar por ela na rua, e então Álvaro fica sozinho e por ela, e Ângela está escondida debaixo da cama, e em seguida vai saindo de lá. E Álvaro sente a presença de alguém e chama por Ângela, mas ela não responde e sai correndo.
De volta à vila, Leonardo quer saber por que Ed mentiu. E ele fala que Ângela foi buscar Álvaro, e em seguida ele recebeu essas mensagens. E então Leonardo manda ele se sentar e pede para ele explicar tudo direito, porque não está entendendo nada. Ângela continua tentando fugir de Álvaro, e ele fala que sabe que ela está ali. E então pede para ela não ir embora porque senão pode ser presa. Mas Ângela continua tentando sair e quando chega lá fora se esconde e Álvaro sai e fica gritando por ela. Enquanto isso, Abel está estressado porque Pablo mentiu para encobrir ele. Mas o primo juntamente com Luz falam que ele não pode ser preso por uma coisa que fez para se defender, e Luz manda ele pensar no seu bebê, porque se for para a cadeia vai ficar muitos anos lá. Porém Abel diz que é por causa de seu filho que ele precisa fazer o certo. E então grita pelo inspetor Garcia mandando ir prender ele. Leonardo fala para Ed que não foi Ângela quem escreveu aquela mensagem, e acha que isso é coisa de Álvaro, porque ela jamais deixaria Josué para trás, e Ed diz que isso é verdade, mas não entende o porquê, e Léo diz que é isso que eles precisam descobrir. Nestor continua procurando por Ângela e grita dizendo que eles precisam voltar para o esconderijo porque está tarde e frio, e garante que eles vão achar uma solução. Mas Ângela continua escondido e não revela aonde está. Dario está feliz por estar de volta à sua sala, e então pede para Nancy voltar a trabalhar no dia seguinte. Ela garante que sim, mas deixa claro que também precisa rever o caso das ações de Gerardo, e em seguida recebe uma ligação de Pablo contando que Abel se entregou à polícia. E ela fica chocada. Em outra sala, o advogado fala para Samantha que a decisão do juiz é válida, mas ela não aceita e fala que paga muito dinheiro para ouvir isso. Porém, ele deixa claro que não tem o que fazer. E é melhor que ela não arrume problemas com isso por enquanto, e deixa Samantha estressada. No esconderijo, Nestor chega e conta para Álvaro que Ângela realmente foi embora, mas Álvaro fala que eles precisam encontrar ela e quer ir atrás de Ângela. Mas Nestor fala para ele ficar, porque senão vai ter que tomar conta dele e não vai conseguir achar Ângela, e que se caso ela voltar ele precisa estar ali, e então Álvaro implora para ele encontrar ela. Na mansão, Samantha está quebrando tudo, e Mirta fala para ela se acalmar, mas ela diz que não pode porque tiraram a diretoria dela do hospital. E nisso Alma chega querendo saber o que está acontecendo, e Mirta conta, e depois Samantha fala que a maldita da Ângela segue desaparecida, e vai pegar uma bebida. Mas Alma fala para ela não fazer isso. Porém a Patricinha grita dizendo que isso é a única coisa que a consola, e deixa Nora e sogra horrorizadas. Enquanto isso, Ed fala para o inspetor que eles estão muito preocupados com Ângela, e ele fala que as investigações já estão abertas, e que começaram pelos hospitais, mas que não podem deixar de pensar que ela pode estar morta. Mas Léo não quer nem pensar nisso, e Ed garante que ela está viva, porque seu coração está sentindo. O inspetor vai embora, e então Léo pede para Ed continuar com Josué porque ele vai procurar mais um pouco por ela. E então Josué começa a chorar e Ed vai pegar o menino. No hospital, Dario manda uma mensagem para sua mãe pedindo perdão porque por muito tempo não compreendeu ela, e diz que ainda vai dar muito orgulho para ela. E depois pensa que também não vai decepcionar Gerardo, e resolve começar a trabalhar. Ângela está pela rua,
e então reza para Deus ajudar ela a sair daquela situação para ver seu filho. E nisso Nestor continua gritando e procurando por ela. No dia seguinte, Nestor procura por Ângela, e então encontra ela se torcendo de frio e tira o terno para ela vestir e pede para ela não dormir. Na vila, Leonardo chega dizendo que não encontrou nenhuma pista dela, e Josué começa a chorar e Clara fala que ele já está sentindo falta da mãe, e vai para o quarto com ele. E então Ed fala para Léo que acha que Álvaro levou ela à força, e Léo furioso quer saber o que passa na cabeça dele para separar uma mãe de seu filho. De volta ao esconderijo, Álvaro agradece a Nestor por ter encontrado Ângela, mas ele fala que ela não está bem, e que está com hipotermia, e vai buscar cobertas para ela. E Álvaro deita do lado de Ângela para aquecê-la, e Nestor traz mais cobertas e Álvaro fala que fez isso para proteger ela, e Ângela fica chamando por Josué. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.